Então agora, galera, eu vou demonstrar o funcionamento. Olhem aqui no meio. Se você está conseguindo ver a madeira, significa que a janela está aberta. Se essa parte de plástico fechar, a janela está fechada. Então se baseiem por aqui, tá? Janela aberta agora. Bom, ele está no automático, não tem chuva, então a janela está aberta. Se a gente tentar acionar manualmente, ó, não aciona os dois botãozinhos de abrir e fechar manual. Eu vou pegar um pouco de água agora no meu dedo e vou colocar em cima do sensor de chuva. Ele fecha a janela então no momento que percebe a presença de chuva. Se eu remover a água de cima do sensor, ele abre a janela. Agora vamos mudar para manual. Acendeu o LED verde. Agora eu consigo abrir e fechar minha janela usando os dois botões e os fim de cursos para o motor. Pode ver que se eu continuo pressionando, o motorzinho não fica forçando. Agora imagina que você está no manual e deixou aqui no meio. Não tem chuva, certo? Então a janela tem que fazer o quê? Abrir. Então vamos mudar para o automático e ela já vai responder ao sensor. Mudei para o automático e ela abriu. Se eu coloco no manual e deixo ela no meio, por exemplo, ou em qualquer posição, tá, galera? Tanto faz. E, por exemplo, está chovendo lá fora e você muda para automático, ela tem que fazer o quê? Tá chovendo, tem que fechar a janela. Vamos mudar para automático. Ele fecha a janela. Tirando a água do sensor, ele volta a abrir a janela. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos montar mais um daqueles projetos legais pra caramba. O projeto de hoje é uma janela automatizada, uma janela automática que quando chove ela fecha e quando faz sol ela abre. E também tem um controle manual. Este projeto é um projeto que você com toda certeza, sem fazer nenhuma modificação, pode instalar direto na janela da tua casa. Então eu já construí uma interface, já construí um circuito para você poder realmente utilizar isso. Aqui no vídeo eu estou simulando a janela com um leitor de CD e DVD, mas isso não implica no fato de que você não pode utilizá-lo de verdade na tua casa. No projeto eu explico a programação, a parte eletrônica. Lembre-se que a lista de materiais e circuito está tudo lá no site, está aqui embaixo na descrição o link. Lembre-se do Apoia-se, galera, que é muito importante para nós continuarmos evoluindo o canal e espalhando a ciência pelo Brasil. E lembre-se que se você quer comprar componentes eletrônicos com qualidade e bom preço, acesse o Baú da Eletrônica e o link está aqui embaixo na descrição. Então, bora pro projeto! Para a gente fazer o nosso projeto, pessoal, nós vamos precisar de um Arduino. Pode ser o Mega, pode ser o Uno, pode ser o Nano, tá? Pode ser o Micro também. Um Arduino, então, juntamente com o seu cabo. Também vamos precisar de dois relés 5 volts, 5 pinos. Esses relés, eles têm um normalmente aberto e um normalmente fechado e os terminais da bobina, né? Também vamos precisar de um sensor de chuva como esse. Você também pode fabricar um, beleza? Sem problema nenhum, pegando uma PCI e riscando com a caneta trilha, depois corroendo. Junto, sempre vende, tem no Baú da Eletrônica para vender, vem junto já. Esse carinha aqui é um LM393, dentro dele nós temos dois comparadores de tensão diferencial. E eles basicamente mede a resistência aqui entre essas lâminas, né, que são duas lâminas. É onde cai a água aqui no sensor de chuva. E ele te dá uma saída analógica e uma saída digital, que você pode ajustar quando quer que acione, dependendo da resistência, aqui. Basicamente você tem uma placa, vocês podem observar que tem dois terminais, um desse terminal sai para uma trilha que fica muito próxima da outra. E quando você coloca água aqui, devido à água com minerais conduzir a eletricidade, quanto mais água aqui, menor será a resistência, e ele faz essa medição. Vocês também podem construir um desse aqui também. Basicamente aqui nós temos um pino de VCC, que você alimenta com 5 volts, o de ground, que você alimenta com negativo, né? D0, que é a saída digital D0, e você regula nesse trimpote qual que é o ponto que você quer que ela acione, e a saída analógica 0, que nós vamos utilizar, pois é muito melhor, pois essa saída consegue te fornecer um valor de saída de 0 a 5 volts, proporcional à quantidade de água em cima do sensor. Dessa forma, nós aumentamos as possibilidades na programação, né? A possibilidade de funções para o nosso equipamento. Como exemplo, nós podemos fazer uma autocalibração e tratar melhor os dados. Esses fios acompanham o sensor para a gente poder ligar ele. Vai precisar de 3 botões normalmente abertos, pode ser de 2 ou 4 terminais, não muda nada. 2 transistores BC548, são transistores do tipo NPN, você também pode usar o BC337 ou BC547. 2 resistores de 10k ohm, 2 resistores de 1k ohm por 1/4 de watt, todos. 2 diodos, um N4007, também pode ser um N4001.
2 LEDs de qualquer cor, é melhor que seja diferente do outro, a cor, né? Também vai precisar de uma fonte de alimentação de 5 volts. Para o nosso caso, que o motorzinho que a gente vai usar aqui é do driver de CD e DVD é de 5 volts, nós vamos usar uma fonte só para alimentar o circuito e também o motor. Caso você monte uma janela de verdade, normalmente a tensão do motor oscila entre 12 e 24 volts. Aí você vai precisar de uma fonte para alimentar o circuito, né? E outra fonte para o motor. Aí usa só uma 24, uma 12, aí você usa um regulador de tensão para mandar a tensão para o Arduino, tá bom? Uma protoboard para fazer a montagem temporária e também vamos precisar de uma unidade leitora de DVD e CD, que você está vendo aí na imagem. Para que a gente usa isso? Só para mim poder mostrar na bancada a janela abrindo e fechando. Lembre-se que esse experimento é para ser usado numa janela de verdade. A única diferença é que a gente vai simular a janela abrindo ou fechando com a unidade de CD e DVD de um computador. Fica legal assim para você demonstrar em feira de ciências, né, e tudo mais. Para o projeto de hoje, nós vamos usar essa unidade de CD, que faz a leitura de CD de computador. Essa aqui, se você tiver uma unidade RW, é muito bom, porque tem um laser aqui que nós vamos usar para projetos futuros. Então você já vai estar com a mão na roda, já vai ter o equipamento para você fazer projetos seguintes. O que nós vamos fazer com essa unidade? Ela possui uma gaveta que sai para você pôr o CD, né, para pôr aqui dentro, e essa gaveta vai simular uma porta ou uma janela que você quer que abra ou feche automaticamente. Então vamos lá, vamos desmontar ela. Para desmontar essa unidade, não tem muito segredo, você só precisa de uma ferramenta adequada para... A chave Phillips também funciona nesse caso aqui. Aqui no centro vocês podem ver que é a parte que faz a leitura do CD e que também faz a sua rotação. E aqui, esse motorzinho é o que promove a abertura e o fechamento da gaveta para você pôr e retirar o CD. E é essa parte aqui que nós vamos usar com toda a sua estrutura para subir e descer a gaveta. Tendo desmontado, agora nós vamos correr essa gaveta para frente. Mas ela tem uma travinha aqui. Essa trava pode ser facilmente acessada aqui na frente. Você enfia uma chavinha menor, mais fina, e você consegue destravar. Agora a gaveta sai facilmente. Bom, e a parte da desmontagem está pronta. Tiramos o módulo que controla o motor e aqui está a parte mecânica. Vamos agora testar o motor. Eu estou usando aqui uma fonte de 5 volts. O motor abriu. Quando a gente inverte a polaridade, inverte também a rotação. Agora ele vai fechar. Fechou perfeitamente, está funcionando. Eu quero fazer esse projeto para que ele funcione de verdade, que você possa instalar, adaptar a janela da tua casa, ou comprar aquelas com motor e adaptar. E na vida real nós vamos ter que registrar o fim do curso da janela para poder desligar, para que o motor não fique forçando, né? Por exemplo, abriu tudo, motor desliga porque tem um sensor que detectou. Fechou tudo, também tem um sensor. Eu vou dar 2 ideias para vocês, na verdade vou dar 3. A primeira é usar esses fim de cursos normais, né, mecânicos. Usar Reed Switch, que seria aqueles sensores magnéticos, aí você coloca 2 ímãs aqui, um em cada extremidade da tua janela, e aqui você coloca os sensores. A terceira ideia é usar esse sensor de corrente. Esse sensor é o ACS712. Esse daqui mede uma corrente através do efeito Hall de menos 20 amperes até mais 20, tem de menos 5 até mais 5, tem de 30, tem de 15, tem vários. Como que seria? Bom, você mediria a corrente do motor durante o funcionamento, durante a arrancada, né? Quando ele liga, a corrente é um pouco maior, depois que ele começa o curso, a corrente se estabiliza, então você registra essa corrente. Quando ele fecha ou abre, o motor vai forçar um pouquinho, na hora que forçar o sensor detecta a carga e instantaneamente já desliga a janela. Então vocês podem usar aí, para quem nunca teve essa ideia, usar um sensor de corrente para fazer o fim de curso de qualquer sistema. Eu vou optar por fazer com os dos fim de cursos, porque a galera vai optar em grande maioria por isso. Também posso gravar um vídeo se vocês comentarem bastante aí sobre como fazer um fim de curso com esse sensor, né, a programação e tudo mais. Para adaptar aqui a nossa janela, isso também serve como um projeto de feira de ciências bem legal, tá galera? Eu fiz um furo aqui, na qual eu vou passar esse parafuso. A descrição vai estar lá no blog, o circuito está lá no nosso site, né? O link está aqui embaixo na descrição. É só fazer um furo aqui de olho mesmo, você já sabe onde é. Pronto, está apertado. E colando com cola quente mesmo, eu vou colocar um fim de curso aqui e o outro aqui. Também vamos estanhar 2 fios neste fim de curso, no normalmente aberto, um no comum e outro normalmente aberto, nesse também, e vamos estanhar 2 fiozinhos aqui nos terminais do nosso motor. Vocês podem observar que o fim de curso já colou, galera, então ele consegue acionar os fim de cursos. Deixa eu soltar a travinha aqui, ó, encostou nesse fim de curso e bateu nesse, filé demais. Já está soldado os fiozinhos.
E agora bora montar o circuito na protoboard e depois fazer a programação. Galera, já está tudo pronto, montado o circuito. Mais uma vez, o circuito está lá na página do nosso site, o link está aqui embaixo na descrição, juntamente com todos a lista de material. Então já está tudo montadinho aqui, beleza? Os fim de cursos colocados, o circuito montado com os relés. Eu vou dar um zoom aqui no circuito para mostrar mais detalhadamente para vocês. Nós temos esses 3 botões aqui, todos com resistor de 10k ohms, né? 10 kΩ ohms na configuração de pull down. O primeiro botão seleciona entre manual e automático. O LED azul representa o modo automático, na qual com a chuva a janela abre ou fecha. E o LED verde aqui do lado, ó, representa o manual, que você pode usar esses outros 2 botões para abrir ou fechar. Eu vou dar um clique aqui para vocês verem o LED verde. Ó. Um clique está no manual e outro clique volta para automático. Nós temos aqui os 2 relés responsáveis por fazer a reversão do motor, junto com os 2 diodos para evitar a corrente reversa da bobina do relé. 2 transistores para você poder fazer, para que o Arduino consiga acionar os relés, e mais 2 resistores de pull down aqui de 10k para os fim de cursos. Os fim de cursos estão ligados aqui. Aqui, como nós usamos o leitor de DVD para simular uma janela abrindo e fechando, a gente usou 5 volts para tudo. Em uma situação real, provavelmente o motor vai ser de 12 a 24 volts, conforme eu havia dito. Então você pega uma fonte 24, por exemplo, coloca um regulador de tensão para 5 volts para alimentar todo o circuito, pois os relés também são 5, e depois na entrada dos relés aqui você coloca 24 volts para o motor, ou seja, o circuito funciona com 5 e aciona o motor com 24. Então agora, galera, vou demonstrar o funcionamento. Olhem aqui no meio. Se você está conseguindo ver a madeira, significa que a janela está aberta. Se essa parte de plástico fechar, a janela está fechada. Então se baseiem por aqui, tá? Janela aberta agora. Bom, ele está no automático, não tem chuva, então a janela está aberta. Se a gente tentar acionar manualmente, ó, não aciona os 2 botãozinhos de abrir e fechar manual. Eu vou pegar um pouco de água agora no meu dedo e vou colocar em cima do sensor de chuva. Ele fecha a janela então no momento que percebe a presença de chuva. Se eu remover a água de cima do sensor, ele abre a janela. Agora vamos mudar para manual. Acendeu o LED verde. Agora eu consigo, ó, abrir e fechar minha janela usando os 2 botões e os fim de cursos para o motor. Pode ver que se eu continuo pressionando, o motorzinho não fica forçando. Agora imagina que você está no manual e deixou aqui no meio. Não tem chuva, certo? Então a janela tem que fazer o quê? Abrir. Então vamos mudar para o automático e ela já vai responder ao sensor. Mudei para o automático e ela abriu. Se eu coloco no manual e deixo ela no meio, por exemplo, ou em qualquer posição, tá, galera? Tanto faz. E, por exemplo, está chovendo lá fora, e você muda para automático, ela tem que fazer o quê? Está chovendo, tem que fechar a janela. Vamos mudar para automático, ele fecha a janela. Tirando a água do sensor, ele volta a abrir a janela. Muito legal, muito bem funcional, galera. Lembrando também, mais uma vez aí, que vocês podem estar usando este sensor aqui, o ACS 712, esse é de menos 20 A até mais 20 A, tem de 5, tem de 30, para fazer o fim de curso, né? Vocês colocam ele em série com o motor, porque ele é invasivo, né? Usa o efeito Hall. E quando o motor subir a corrente, vocês mandam desligar, fora da nominal de funcionamento, da normal de funcionamento com a carga da janela. Muito top, né, galera? Eu acho que já merece um joinha aí por estar tudo funcionando. E agora eu vou explicar a programação para vocês. Mas antes, só vou dar uma dica de como esse sensor deve ser instalado. O sensor de chuva, o ideal é que ele fique instalado assim, ó, para que a água bata e escorra. Isso aumenta o tempo que você consegue registrar o fim da chuva. Imagina o seguinte, que o sensor está instalado assim, chova. O sensor detecta a chuva no momento que uma gota cai. Somente uma gota é necessário de acordo com a nossa programação aqui. Depois que para a chuva, essa gota ainda vai ficar aqui e o sol vai ter que secar ou pela ação do ar normal. Se você deixar ele inclinado, quando a chuva bate, aciona do mesmo jeito. Então o tempo de resposta dele é o mesmo para acionar. Porém, como ele está inclinado, a água escorre depois que para de chover mais rápido. Então você consegue um tempo de resposta maior para saber se parou de chover. Inclusive, quando eu montava esses sensores, eu fazia isso aqui tudo manual, antes de saber que vendiam assim, né? Até foi tipo um choque, assim, aquele choque legal, né? Pô, os caras fizeram sensor igual que eu fazia e tal. Só que o meu eu usava um aquecedor, fica uma dica para vocês. Eu coloquei um resistor aqui atrás, então quando caía a água, ele já ligava o resistor de aquecimento, aquecia uns 50 graus a placa. Enquanto a chuva ia caindo, ele ia retirando calor, né? Quando parava de chover, devido ao fato de estar esquentando e a água não estar retirando calor, ele já evaporava a água, informando com maior velocidade o fim da chuva, o término da chuva. Beleza, galera? Então, bora para a programação.
A programação tá aqui, pessoal, e só para lembrar que a programação tá lá no blog, prontinha para você dar um Ctrl+C e Ctrl+V na sua IDE pro Arduino. Para você entender o que eu vou explicar aqui, você precisa estar entre o nível básico e intermediário do Arduino. Então assista a playlist de vídeos, as aulas de Arduino que nós temos aqui do canal e também que tem na internet para você aprender Arduino, para ficar ali até o nível intermediário, tá ótimo. Essa programação não é muito longa, vocês podem ver aqui, e eu vou explicar ela passo a passo. É claro que você já tem que saber como plugar o Arduino, acionar saídas digitais, ler uma entrada analógica, saber definir variáveis. É isso que você precisa. Bom, galera, começamos aqui pela nomenclatura das entradas e das saídas. Como assim? Ora, em vez de usar essas constantes aqui, esses valores 3, 4, 5, 6 e 7, que aqui representam os pinos do Arduino, eu usei o componente #define para dar um nome para essas constantes. É para isso que ele serve. Então, em vez de ficar usando 7, por exemplo, que é o pino do botão abre manual, eu escrevi 7, botão abre manual, e na frente #define separado com espaço e sem ponto e vírgula. Dessa forma, esse componente da linguagem C atribuiu este nome ao 7. O compilador enxerga a mesma coisa, 7 ou botão abre manual. Eu posso usar qualquer um em qualquer lugar. Então nós temos aqui, por exemplo, o sensor de chuva ligado no pino A0 do nosso Arduino, que é o primeiro da entrada analógica. No caso do Arduino Uno tem mais 5, né, que são 6 no total. O fim de curso da janela fechada, por exemplo, está no pino 3. O fim de curso da janela aberta está no pino 4 do Arduino. O LED automático está no pino 8, o LED manual está no pino 9. Então aqui foi dado nomes. Aqui em declarações de variáveis, eu declarei todas as variáveis que eu usei, e não foram muitas. Eu declarei todas como short, que é um tipo de variável do Arduino bem resumida para ocupar o mínimo de memória possível. Algumas dessas variáveis eu podia ter usado como booleana, por exemplo, mas como eu não queria me preocupar em otimizar o programa, já que sobrou muito espaço do Arduino, fica todos como short mesmo. Dentro de Void Setup, que é a parte que será rodada somente uma vez ao inicializar ou reiniciar o Arduino, o que eu fiz? Eu disse o seguinte, galera, eu disse qual o pino que vai ser saída, qual o pino vai ser entrada. Por exemplo, um exercício básico para você que se confunde com isso. Por exemplo, um botão, ele vai ser ligado numa entrada ou numa saída do Arduino? Bom, pensa o seguinte, o botão é o transdutor que envia sinal. E para ele conseguir enviar sinal para o Arduino, esse sinal tem que chegar numa entrada do Arduino. Não pode chegar numa saída, já que o sinal vai entrar do botão para o Arduino. Agora, por exemplo, um relé. É uma entrada ou uma saída? É uma saída que você vai usar para ligar o relé do Arduino. Porque sai sinal do Arduino e vai até o relé. Aqui, usando a função pinMode, eu defini isso. Por exemplo, pinMode, fim de curso janela fechada. Quem que é janela fechada? Vamos ver quem que é fim de curso janela fechada. Aqui é o pino 3, então o pino 3 eu declarei como input, ou seja, entrada. Aqui foram declaradas as saídas. Iniciei a comunicação serial com velocidade de 9.600 bits por segundo, dentro de Void Loop, onde nós temos nosso loop infinito que ficará rodando o nosso programa, ou seja, essa é a parte onde você coloca o código, que literalmente é usado para produzir alguma coisa, que é repetido, né? Aqui eu já começo printando o valor da entrada analógica. Usando a função analog read, eu consigo ler sensor de chuva, e sensor de chuva é A0, como você pode observar aqui em cima. Então aqui eu leio o pino A0. Lembrando que nessa função analog read está todos os valores de 0 a 1023, provindas do sensor de chuva, né? Eu já entrei em mais detalhes em outros vídeos a respeito disso. Então eu printo o texto, entre aspas duplas, valor sensor, depois o valor de 0 a 1023 do sensor. Esse sensor de chuva, quando não tem água em cima dele, ele está dando próximo a 1023. Quando você coloca água nele, ele desce lá para 100. Então ele diminui o valor conforme tem água. Aí eu printo todas as outras variáveis. Aqui nós temos a parte da condição, que eu já expliquei em outras programações, que servem para que a cada clique de um certo botão, essa variável clique seja incrementada uma vez. Se você consegue mensurar os cliques no botão, você consegue atribuir diferentes funções para esse mesmo botão. Então olha que legal. Aqui eu estou usando o botão manual automático, que é o botão que alterna entre manual e automático, e a variável que está sendo incrementada a cada clique é o cliques. Então se eu aperto o botão e para está igual a 0, para vai para 1. Você está com o dedo no botão e a única coisa que aconteceu foi para ir para 1. O negócio acontece quando você solta o botão. Aqui está dizendo o seguinte, se você solta o botão e para está para 1, ele executa essas funções aqui. Bom, para está para 1, pois você está com o dedo no botão, mas o botão não está solto. Você solta o botão, opa, esse if, a condição é atendida. Então ele executa isso aqui, cliques mais. Então clique sai de 0 e vai para 1. Se tivesse em 1 ia para 2, se tivesse em 2 ia para 3. E depois é executada essa linha, para igual a 0. Para indo para 0, essa condição não é mais aceita, é como se ela mesma se matasse. Dessa forma, conseguimos incrementar uma vez a cada clique. Resumindo,
A cada clique no botão manual automático, cliques incrementa. Está em 0, deu um clique foi para 1, deu um clique foi para 2 e assim por diante. Aí eu disse o seguinte, se cliques for igual a 0, se cliques for igual a 0, nós estaremos no automático, assim classifiquei. Então, desta chave aqui até a última chave deste if, que é essa, nós podemos clicar aqui e observar. Olha lá, cliques igual a 0. Daqui até aqui, nós temos nossa parte automática. Primeiramente, quando o clique está igual a 0, ou seja, quando você liga seu Arduino, pois ele já começa no automático por padrão, ele manda ligar o LED automático usando a função digital write e manda desligar o LED manual. Depois, eu digo o seguinte, se a leitura analógica do sensor de chuva, que é o pina 0, for menor que 800, por que menor que 800? Porque eu coloquei uma gota e vi que ele caiu lá para os 400, resolvi usar 800. Você usa o que você quiser, mas isso aqui muito provavelmente vai funcionar aí. Se a leitura analógica do sensor de chuva for menor que 800, ele manda uma variável que eu criei auxiliar para minha lógica aqui, fechando janela para 1, e ele faz o seguinte, ele liga o fecha a janela e desliga o abre a janela. Essa parte aqui é a parte que controla o motor. Nós temos dois relés que fazem a reversão do motor. Se um relé está ligado, ele vai para um lado, se o outro relé está ligado e o outro desligado, ele vai para o outro. Se os dois relés estão ligados, ele não faz nada, e se os dois relés estão desligados, também não faz nada. Então é uma ponte H que não dá curto, isso é legal. Ela não tem restrição de estados, né? Então, basicamente, o sensor detectou a chuva, fechando a janela vai para 1 e ele manda a nossa janela fechar. A nossa janela, então, está fechando, o único próximo passo para ela é bater no fim de curso e o motor tem que desligar. Então, se fechando a janela estiver para 1, tá para 1, né? Porque caiu água no nosso sensor de chuva, e estado janela estiver para 0, quem que é estado janela? Vamos rapidão aqui embaixo. Estado janela, galera, é uma variável que eu criei que muda o valor de acordo com estados dos fim de cursos. Por exemplo, se o fim de curso da janela fechada estiver para high e o da janela aberta estiver para low, ele vai para 0. Se o contrário, ele vai para 1. Se os dois estiver para low, ele vai para 2. Basicamente, então, o estado dos meus fim de cursos está sendo jogado para essa variável. Então, voltando, se fechando a janela estiver para 1 e ele está para 1, pois caiu água no sensor, e estado janela estiver para 0, o que vai acontecer? O nosso motor vai desligar. Ou seja, se a janela chegar no fim de curso da janela fechada, a janela desliga e fechando a janela vai para 0. Fechando a janela indo para 0, essa condição não é mais aceita e ele manda desligar o nosso motor somente uma vez, para que o programa não fique mandando o motor desligar toda vez e outras funções não consigam acionar o motor. Para isso que serve esta variável. Então tá, caiu água no sensor, a janela fechou, ótimo. E agora, se a água evaporar do sensor, tem que voltar a abrir a janela de novo, pois parou de chover. Então eu disse que se a leitura do sensor for maior que 900, pois não tem água no sensor, ou seja, se parar de chover, abrindo a janela vai para 1, uma variável auxiliar, e ele manda abrir a janela. Manda para high, abre a janela. A janela começa a abrir, ela vai bater no fim de curso da janela aberta e tem que parar o motor. Então, se abrindo a janela estiver para 1, e ele está para 1, pois você mandou, pois a água evaporou do sensor, e estado janela estiver para 1, ou seja, se os fins de cursos estiverem de tal forma, né, se o fim de curso chegar na janela aberta, estado de janela vai estar para 1, como a gente viu lá embaixo, ele manda desligar o motor e abrindo a janela vai para 0, dessa forma ele manda desligar o motor somente uma vez, assim as outras funções podem mandar o motor acionar novamente. Essa é a parte automática, galera. Basicamente é só isso, funciona que é uma beleza. Aí você vai lá no botão que alterna entre manual e automático e dá um clique. Aqui em cima, cliques vai ser executado, cliques parte então de 0 para 1. Essa condição não é mais executada do automático. E quem está com a bola da vez é cliques igual a 1, que é a parte nossa do manual. Então se cliques for igual a 1, você estará no manual. Manual vai daqui até aqui, ó. Daqui até aqui. E o que acontece? Basicamente o LED do automático desliga, o LED do manual liga. E se você for lá e apertar o botão abre manual, né, se ele estiver para high, pois eles estão no hardware como pull down, ou seja, se você aperta ele envia um para o Arduino, ou seja, high. Se você aperta o botão abre manual, ele manda abrir a janela, manda o motor ligar. E se você aperta o botão fecha manual, ele manda fechar a janela. É claro que agora, esse daqui é a parte que liga e desliga a janela. Nós precisamos respeitar os fins de cursos, não é? Aqui está os dois ifs que fazem isso. Estado janela, lembrando, é a variável que muda o valor de acordo com o status dos fins de cursos. Então, se um botão estiver para low, o botão contrário estiver para low, por exemplo, esse é o botão fecha manual. Eu estou apertando agora o botão abre manual. Se esse estiver para low, isso só por estratégia de programação, e estado janela estiver para 1,
Ou seja, se a janela chega no fim de curso da janela aberta, ele desliga o motor. E se a janela chega no fim de curso da janela fechada, ele desliga o motor. É aqui onde nós desligamos o motor. E para que, sem chegar no fim de curso, quando você solte o botão e a janela desligue, está aqui, ó, este if. Se os dois botões estiverem para low, ele desliga o motor. Neste if aqui nós temos que se cliques for igual a 2, e quem que é cliques? E esse carinha que está sendo incrementado aqui em cima, ó, moçada, uma vez a cada clique. Se ele for igual a 0, temos o automático. Se ele for igual a 1, temos o manual. Se ele for igual a 2, aí ele volta para 0. Ele mesmo se volta para 0. Isso é massa. Voltando para 0, ele volta para o automático. Ou seja, ligou o Arduino, tá para 0. Já está no automático sua janela. Deu um clique, cliques foi para 1, está no manual. Deu mais um clique, foi para 2, só que a condição manda ele voltar para 0. Então ele até chega aí para 2, só que no próximo ciclo de leitura de linha ele já manda para 0 e volta para o automático. Resumindo, um clique automático, outro clique manual. Isso daqui já foi explicado, que é o status do fim de curso no estado de janela. A programação está lá no blog só para você copiar. Se você não entendeu essa programação, estude Arduino e depois volte. Estude e depois volte até você entender, tá bom? Eu sei que você consegue com toda certeza. Então, galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado e inspirado você principalmente. Curta a nossa página do Facebook, lembre-se do Apoia-se, que vai ser muito importante nessa jornada agora para nós, tá bom? E muito obrigado e até o próximo vídeo com mais um projeto super louco.